Hoje nós veremos mais um argumento da carta aos Hebreus contra a apostasia, e que é o juízo nas mãos do Deus vivo. Ou seja, o apóstata, ele sofrerá, ele cairá nas mãos do Deus vivo. E ele termina dizendo que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. E é o que acontece com os apóstatas. Vamos então ao nosso texto. Aqui nós temos 4 partes nessa passagem. Na primeira, o nosso autor mostra a gravidade do pecado da apostasia, está no verso 26. Depois ele mostra o terrível destino que aguarda o apóstata, final do verso 26 e verso 27. Depois ele fala da seriedade do pecado de apostasia, fazendo uma comparação com a apostasia no Antigo Testamento. E por último, ele faz uma descrição do caráter vingador de Deus. Deus não é um Deus que olha para essas coisas de maneira superficial. Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. Então, são 4 partes. Vamos começar, então, com o verso 26, quando o nosso autor diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui a descrição do pecado da apostasia. Eu preciso dizer, logo de saída, que a carta aos Hebreus não está aqui se referindo aos pecados que as pessoas cometem depois que elas se tornam crentes. Porque mesmo depois de crentes, depois de professarmos a fé em Jesus, nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do pecado voluntário, deliberado, proposital, de alguém que, depois de ter conhecido a verdade, abandona essa verdade. Não se refere aos crentes que caem em pecado, se entristecem, se arrependem, se sentem mal, pedem perdão a Deus, se levantam e continuam. Isso é outro assunto. O que ele está dizendo aqui é uma coisa, ele se refere aqui a uma coisa muito pior, muito pior. O que é há de tão terrível nesse pecado, a ponto dele, no final dessa passagem, dizer que estas pessoas vão cair nas mãos do Deus vivo e que isso é uma coisa horrível? Primeiro, porque isso aqui é uma atitude contínua e não um ato isolado. Ele diz no verso 26, se vivermos em pecado. Não está falando do pecado ocasional que eu já mencionei, nos quais nós incorremos durante nossa vida. Mas é uma vida em pecado, é uma atitude, é uma maneira de viver e de ser, que é marcada pelo pecado. E esse pecado não é um pecado que foi cometido sem querer, mas ele diz no verso 26, se vivermos deliberadamente, ou seja, é algo que é feito de propósito, intencional. E mais, em terceiro lugar, depois de ter, ainda verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, é importante perceber a que pecado, então, o nosso autor se refere. Se refere às pessoas que, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, elas ouviram o Evangelho, ouviram a respeito de Cristo, elas aceitaram aquilo, se batizaram, participaram da ceia, participaram da igreja, ou seja, elas tiveram não só o pleno conhecimento da verdade, mas a experiência de viver na comunidade da verdade. E uma vez feito isso, elas viraram as costas para isso, abandonaram a verdade e fizeram isso de maneira proposital, deliberada. Elas sabiam o que estavam fazendo. E passaram a viver, então, nesse estado de incredulidade, rebelião, revolta contra Deus. É isso que a Bíblia chama de apostasia. Apostasia. Segundo lugar, o nosso autor mostra o destino terrível que aguarda os apóstatas. O que é que vai acontecer com os apóstatas? São 2 coisas que ele diz aqui, no verso 26, uma, e no verso 27, outra. No verso 26, no final desse verso, ele diz assim, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta sacrifício pelos pecados. No caso, por esse pecado em particular,
já não tem mais sacrifício para ele, sacrifício que possa pagar esse pecado, que possa anular esse pecado e servir de base para o perdão, porque os pecados, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, feitos em Israel, eles já haviam cessado. Se aquele judeu que creu em Jesus e creu no sacrifício de Jesus, ou pelo menos disse que creu, foi batizado em nome de Jesus e tinha alguma expectativa de ser perdoado, ele abandona aquilo e volta para a sua antiga religião, onde lá no templo de Jerusalém os animais eram sacrificados, aqueles sacrifícios já não tinham mais valor, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito, que foi o sacrifício de Cristo. E uma vez que Cristo morreu na cruz, os sacrifícios de animais não tinham mais valor. Então já não resta sacrifício pelos pecados, porque aquela pessoa estava abandonando o único remédio que podia curar a sua doença. Virou as costas para a única solução existente para o problema do seu pecado. Ele jogou fora a única tábua de salvação para a sua situação de afogamento na perdição. Imagine isso, uma pessoa morrendo afogada na represa de Guarapiranga, chega o policial num jet ski ou num barco e joga uma boia para a pessoa se salvar e a pessoa simplesmente empurra a boia e diz, eu não quero. Já não resta salvação, já não tem pagamento, já não tem remédio, porque ela rejeitou a única coisa que de fato poderia salvá-lo. Então, qual é o destino do apóstolo? Primeiro, é morrer sem perdão. Morrer sem perdão. Não haverá perdão para ele. Ele levará os seus pecados para a sepultura e, com isso, o juízo de Deus sobre ele, que é o que diz o verso 27. Pelo contrário, em vez de sacrifício pelos pecados, o que existe é a certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Já que não tem mais sacrifício pelo pecado dele, ele vai morrer no seu pecado, ele vai morrer debaixo da ira de Deus, ele vai morrer condenado e, portanto, o que o aguarda é o fogo vingador de Deus, do juízo de Deus, horrível juízo de Deus que Deus exerce contra os seus adversários, porque é nisso que o apóstolo se torna adversário de Deus, inimigo da verdade. Por isso, não há perdão para ele. E depois da morte, o que o espera é o juízo horrível, como um incêndio, um fogo que devora e consome os inimigos. Nem sempre o apóstata está consciente disso. Na verdade, ele se sente bem, ele acha que fez a coisa certa. De vez em quando, algum apóstata, ele sabe o que é que o aguarda, como, por exemplo, o rei Saul no Antigo Testamento, que foi ungido, que o Espírito de Deus veio capacitá-lo para ser rei em Israel. Durante um tempo ele fez a vontade de Deus, mas à medida que o tempo passava, se mostrou que o seu coração não era reto diante de Deus. Ele começou a fazer o que não devia e começou a deixar de fazer o que devia, começou a se afastar de Deus, até que finalmente Deus disse, eu não tenho mais prazer nele. E diz que Saul tinha crises de depressão terrível, de angústia. Era um homem angustiado, era um homem oprimido, um homem violento até, e morre se suicidando, tirando a sua própria vida, porque não conseguia viver mais com aquela angústia que havia no seu coração. Às vezes acontece isso com o apóstata, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que é que o espera, e isso o angustia, mas na maioria das vezes o apóstata se sente seguro, porque ele nega a Deus, e se ele nega a Deus, ele não tem o que temer, porque se Deus não existe, ou se o Deus que existe não é um Deus que toma vingança dos seus adversários, então ele não tem com que se preocupar depois da morte. Mas a verdade é que, se ele vira as costas, se você ou se eu virarmos as costas para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, já não resta sacrifício pelos meus pecados e pelos seus, mas só a expectativa do juízo terrível de Deus, como uma fornalha que consome tudo após a morte. Em terceiro lugar, o nosso autor faz uma comparação entre a seriedade desse pecado de apostasia contra Cristo com o pecado de apostasia no Antigo Testamento. Esse ponto é importante porque os judeus a quem essa carta se destina
conheciam muito bem o Antigo Testamento, todas as suas leis e todas as suas regras. E aí eles conheciam o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 17, versos de 2 a 7, onde Moisés diz assim: se um israelita deixar de seguir a Deus e começar a adorar o sol, a lua, as estrelas, e se prostrar diante de ídolos, ou seja, se o israelita apostatar, abandonar o verdadeiro Deus e se curvar diante de outros deuses, então ele terá de ser apedrejado. A pena é a pena de morte. Não tem sacrifício por esse tipo de pecado. No Antigo Testamento, Moisés prescreveu sacrifícios de animais por vários tipos de pecado. Se a pessoa cometesse um determinado pecado, ela ia no templo ou no tabernáculo, levava um animal, o sacerdote sacrificava e declarava o perdão para aquela pessoa. Vários tipos de pecado eram possíveis de ser purificados e perdoados através de sacrifícios de animal. Mas tinha alguns pecados para os quais não tinha sacrifício previsto na lei. E um deles era esse aqui, era abandonar a Deus e servir a outros deuses. Se chamaria 2 ou 3 testemunhas e aquela pessoa morria sem misericórdia. Se as testemunhas confirmassem, é verdade, ele está adorando os ídolos, ele largou a Deus e está seguindo os falsos deuses, aquela pessoa seria apedrejada. Veja o que diz o verso 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, o israelita no Antigo Testamento que rejeitasse a lei de Moisés, onde se ensinava que só há um Deus e onde se ensinava a verdadeira religião, ele, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, seria morto sem misericórdia. Agora, o nosso autor pergunta aos seus leitores, verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Se no Antigo Testamento, quer o período anterior, quer o período de figuras, de símbolos, de tipos, onde Deus ainda não havia se revelado tão claramente, onde Cristo não era tão claramente exposto e dado ao povo de Deus, se naquela época quem abandonasse aquela revelação era apedrejado e morto sem misericórdia, o que dirá então daquele que agora conheceu o Messias, recebeu o pleno conhecimento da verdade? Olha o que o nosso autor diz que a apostasia é um pecado contra o Deus triuno. Primeiro, ele peca contra o Pai, porque pisa o Filho de Deus. Está aí no verso 29. Ele calca aos pés os filhos de Deus. Calcar significa pisar. Gente, a gente fica indignado quando vê um homem bruto, pisando o outro homem. A gente fica com mais raiva ainda quando a gente descobre que aquele bruto está pisando um homem bom e decente. Agora imagina, pisar o Filho de Deus. É isso que o nosso autor diz que o apóstata faz. Ele pisa o Filho de Deus, ele menospreza. Pisar é no sentido de tratar com desprezo, de rejeitar, de tratar como coisa banal e vulgar. Ele peca contra Deus que enviou o seu Filho. O que é que você faria com alguém que pisa no seu filho? Ele peca não somente contra o Pai, mas peca contra o próprio Filho. Diz aí que ele profana o sangue da aliança com o qual ele foi santificado. Ele profana o sangue de Cristo. Profanar no original significa considerar como uma coisa vulgar e comum. O sangue de Jesus não era um sangue vulgar e comum, era o sangue de Deus, era o sangue do Filho de Deus. Talvez aqui isso signifique a negação da divindade de Cristo. A pessoa tinha sido santificada no sangue de Jesus, no sentido de que ela professou que cria em Cristo, ela aceitou a palavra da pregação evangélica, ela foi batizada em nome de Jesus, ela participou do pão e ela participou do vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus.
E agora, quando ela vira as costas e abandona aquilo tudo e nega tudo aquilo, ela está profanando o sangue de Jesus. Não só pisou em Jesus, mas está profanando, está considerando uma coisa vulgar, está menosprezando, desonrando o sangue precioso de Jesus. Pecou contra o Pai, porque pisou no Filho, peca contra o Filho, porque despreza o seu sangue, e ainda no verso 29, ele peca contra o Espírito, porque ultraja o Espírito da graça. É o Espírito de Deus que traz a graça de Deus até nós, pela pregação da palavra, pelo batismo, pelas ordenanças, pelo pão, pelo vinho, pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo culto. O Espírito de Deus traz a graça de Deus para nós, mas o apóstata, ele resiste à graça de Deus. Ele resiste, ele se rebela contra a oferta graciosa que Deus faz de perdão mediante o seu Filho. Ele toma conhecimento disso, mas ele deliberadamente, propositadamente, se recusa a aceitar. Então ele pisa no Filho de Deus, peca contra o Pai, menospreza o sangue em que ele foi santificado, peca contra o Filho, e ultraja o Espírito da graça, peca contra o Espírito Santo. É um pecado contra a Trindade. É um pecado contra a Trindade. A Bíblia nos ensina que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmos 145, 17. Isso significa que não podemos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Cada um de nós é pecador, e o pecado nos separa de sua glória. Romanos 3, 23 nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao negligenciar essa verdade, corremos o risco de subestimar a gravidade do nosso pecado e as consequências que ele traz. Quando consideramos a frase cair nas mãos do Deus vivo, devemos ter em mente o contexto do juízo. O Deus vivo não é apenas o Criador, mas também o Juiz Supremo. Podemos encontrar advertências sobre o juízo divino em vários livros das Escrituras. Em Apocalipse 20:12, lemos sobre o grande trono branco, onde os mortos serão julgados segundo as suas obras. Esse dia chegará para todos, e aquele que se encontra em pecado sem a cobertura do sangue de Cristo enfrentará a severidade da justiça divina. É um momento solene em que toda a hipocrisia será removida, e cada coração será exposto diante do Deus que tudo vê. Além disso, é essencial lembrar que a misericórdia de Deus não anula sua justiça. Muitos podem erroneamente pressupor que, por causa da graça, suas ações não têm consequências. No entanto, Gálatas 6:7 nos avisa: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A negligência da santidade de Deus e a presunção da graça podem levar à destruição espiritual. Em contrapartida, para aqueles que estão em Cristo, há uma promessa de salvação e redenção. Em Romanos 8:1, encontramos a gloriosa certeza de que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso deve nos motivar a nos apegar a Ele, buscando uma vida de santidade e obediência, sabendo que nossa segurança eterna está apenas em Sua graça. Contudo, essa graça não nos dá a carta branca para viver de qualquer maneira. Paulo nos exorta em Romanos 6:2. Continuaremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Hebreus 3:12 nos exorta a não permitir que um coração de incredulidade nos desvie do Deus vivo. Devemos examinar constantemente nossas vidas, nossas ações e o que professamos crer. Se nos apresentarmos diante de Deus sem um coração arrependido, sem a contrição adequada, estaremos em perigo de cair nas suas mãos,
E como as Escrituras afirmam, isso é uma coisa horrível.